Programa Edzone. Fala, galera do Redzone! 1º de maio, Dia do Trabalhador. Como o pessoal acha que nós só senta no computador e não faz nada, a gente não trabalha, a gente está aqui para falar com vocês, né? É assim que o povo pensa. Bom, muita coisa legal, né? O Stefan vai estar aqui com a gente falando umas coisas, o Amati vai falar mais, depois ele vai entrar aqui e vai se apresentar, falar sobre a RSA, que mais? Coisas estranhas no início da semana, coisas muito esquisitas que ocorreram pela Europa. O Brasil, a gente não pode nem falar o que é esquisito, porque as coisas que acontecem aqui são tão sem pé, sem cabeça, que parece que todo dia é a mesma coisa, né? A gente vive o dia da marmota, onde todo mundo fica fazendo as mesmas merda, as mesmas historinhas furadas, e todo mundo fica batendo palma, fazendo meme, né? Acho que se tem um país no mundo campeão em fazer meme, é o Brasil. Não é possível ter outra população que faça mais merda na internet do que o brasileiro. Mas, deixando as idiotices de lado, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa onde esteja, importante que você está aqui conosco agora para mais um programa do Redzone. Eu, Alexandre Melini, estou aqui de braço aberto e com o saco cheio, esperando vocês reclamarem, falarem tudo que queiram falar de errado, tá? Tira a nhaca do corpo do mês de abril que acabou e vamos começar maio, porque, de repente, a esperança é a última que morre mesmo, né? Do meu lado, Fernando Amati. Vamos levar luz aos cantos mais escuros da Dark Web. Um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, informativa, porém, sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Esse programa não é de trabalho, é de empresários. Muito bom, Marcelo, muito bom. Repete isso toda vez que você entrar no nosso programa, que eu passo a acreditar em algum momento, tá bom? O caminho é esse, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é essa a história? É esse o caminho. Vamos começar a acreditar dessa forma! Bom, galera, do dia 28 até dia 1º, que é o dia hoje, né? Tá rolando a RSA Conference, diretamente lá em São Francisco, onde as pessoas põem cabo de aço nas coisas para você não levar da loja, né? E vai ter uma pessoa para conversar com nós sobre isso. Agora, a gente tem umas notícias para trazer para vocês, tem umas coisinhas normais que a gente vai fazer. E, Amati, que ordem que nós vamos fazer a bagaça aqui para todo mundo ficar tranquilo? A frase da semana. Sim. Que ordem nós vamos fazer? Só para mim entender que ordem que nós vamos fazer. Não, então, vamos lá. O Stefan já está com a gente, está no backstage aqui esperando. Eu vou fazer a frase da semana. Vamos falar só rapidinho dos eventos nacionais aqui, que a gente sempre tem dado a pincelada. Eu queria falar um pouquinho a respeito do blackout da Espanha, né? E daí a gente traz o Stefan. Stefan se auto-apresenta, comenta as notícias com a gente, né? Tem, sei lá, 5 notícias aqui que eu acho que é só para a gente dar uma pincelada, e depois o palco é dele para falar da RSA. Já tenho a pauta prévia aqui que a gente já combinou com ele, né? Pelo menos para a gente ter uma ordem para seguir. Porém, quem tiver dúvida, pergunta online, estamos aí exatamente para responder. Começando com a frase da semana. De desastres naturais até mudança no ciclo de migração das borboletas azuis, tudo é culpa da insegurança cibernética. Será? Tá difícil. Cara, eu tenho um caminhão para falar disso daí, mas essa semana eu acho que eu acordei ao contrário, cara. Putz, eu vou falar besteira aqui, já logo de começo vai espantar todo mundo, né? Então, respirem. Existem arco-íris, cavalinhos
bonitinhos unicórnios coloridos, peidando pandas coloridos, né? Tá tudo certo, então vamos em frente, senão a gente vai ficar louco, né? Mas então, voltando à parte de eventos do Brasil, de novo a gente vai falar, inclusive aconteceu um negócio muito legal, né? A gente está dando ênfase para B-Sides, que é 17 e 18 de maio. E depois tem dia 29, né? Eu nunca sei, cara. 29 de maio, a Sirena. Isso. Entre a B-Sides e a Sirena vai ter o Shot the Sheriff também. E o Shot the Sheriff é convidados. Não é assim, pessoal convidado. Então você tem B-Sides de graça, sábado e domingo. Começa aí o Shot the Sheriff, convidados. E quinta-feira tem Sirena, né? Sirena vai ser o primeiro realizado. A gente já falou para vocês, se você usar Red Zone 20, você tem 20% de desconto no convite. O convite não é uma fortuna, dá para todo mundo se organizar e ir. Tem muitas pessoas bacanas nesse evento, então vale a pena estar presente. E detalhe, é um marco, é o primeiro. Aí daqui 20 anos você vai falar, cara, eu fui no primeiro. Tem isso também. Beleza? Então, isso é importantíssimo, você tem coisa. O que aconteceu de legal? Tinha um pessoal de Santa Catarina, se eu não estou enganado, posso estar enganado, é do sul do país, tá? Que eles estavam pedindo para a prefeitura alguma maneira de poder vir e participar na B-Sides em São Paulo. E eles não conseguiram nem o apoio do prefeito. Aí o Bordini, que é um dos organizadores da B-Sides, né, que sempre ajudou o pessoal desde o início, ele colocou, vamos fazer uma vaquinha na internet. Rapidamente conseguiram os valores mais que necessários para trazer todos os estudantes do sul do país para visitar a B-Sides. Eles vão vir de ônibus com esse dinheiro que foi arrecadado. Então isso prova que por mais que tem gente idiota que acha que as pessoas são uma ilha, que todo analista de sistema, o cara que trabalha, que o hacker é o idiota de capuz no quintal da avó, lá escondido no escuro, tomando Red Bull e comendo Cheetos com a unha preta pintada. Não é assim, meu. Acorda pra vida. Né? Aqueles que ainda brincam de turma da Luluzinha, aí você não pode. Aí aqui você precisa ter credencial para ter. Porque é tonto. Porque ainda está perdendo espaço. Ele quer ter alguma coisa. Nunca teve nada. Não puseram o cara para jogar bola no timinho, não jogar bola de gude com os amigos. Então ele fica lá. Aí tudo é segredo. Acontece, existe também, cara. Mas são outros níveis de informação, outro tipo de público. Então, acorda para a vida, participe de eventos e faça parte de algo maior. A B-Sides é ótimo para vocês terem essa visão. Mais alguma, Mati, que a gente precisa falar? Não, eu acho que por enquanto é só isso aí mesmo. Vamos lá. O blackout da Espanha. Pode falar. Prometo não me alongar, tá? O que acontece? Essa semana teve um blackout na Espanha. Teve o blackout. Blackout acabou afetando Portugal também. As primeiras notícias já foram todas notícias alarmantes de Espanha está sofrendo um ataque cibernético, tá? E um monte de coisa assim. Eu acho que o pessoal está assistindo muita televisão, assistiram o programa, o Zero Day no Netflix, né? E ficaram contagiados com esse tipo de coisa e pararam de pensar um pouquinho na realidade. E daí o que acontece? Eu até falei dos desastres naturais, até a mudança na migração das borboletas, né? Que agora tudo, a desculpa agora, antes era o sistema. Nossa, não posso te atender porque eu estou sem sistema, porque o sistema está lento, a culpa era sempre do sistema. Agora, né, é mais alguém que não pode se defender, ou é o hacker, ou é a segurança cibernética, ou o ataque cibernético. Então, é assim, prestem muita atenção o que está acontecendo, como está acontecendo, né? Qual é o objetivo? O objetivo pode ser a ignorância, tá, de alguns. Então, a gente pede encarecidamente para jornalistas e profissionais não abram a boca antes de não ter certeza. Tá? Não apontem o dedo antes de ter certeza.
que é o que a gente chama de atribuição. Quem trabalha com segurança de forma séria, estuda antes o que está acontecendo para não falar besteira. O dedo não voltar para si próprio. Né? Então, é assim, viu que o cara falou besteira? Não, ele queria lançar notícia primeiro. Tá? É assim, ele pode lançar qualquer notícia primeiro. Qual é o objetivo desse cara? Ele não é lançar notícia. É simplesmente ser o propagador do caos. Né? Então, cuidado com o que vocês estão procurando. Estão procurando diversão? Que se dane. Estão procurando informação séria, profissional sério? Toma cuidado e repensa quem vocês estão seguindo, quem vocês estão acompanhando e o que está acontecendo. Pronto, já desabafei. Com mais calma. Eu vou falar mais duas coisinhas, né, que eu acho que é demais, cara. Eu vi um monte de gente preocupada com ataque cibernético, ok? Redes elétricas são redes OT, redes ICS, redes escada, né? Então por que tinha nego pirado olhando CIEM, velho? Você tem um monte de gente que trabalha em IT, só que não é de segurança, não sabe o que é segurança. Não é verdade? Num ataque dessa magnitude, Amado? Claro. E outra coisa, aí começam as explicações. Porque o vento, porque a latência dos fios, porque incêndio, porque Portugal, porque o governo, porque o sul da França, que o Macron, a guerra, o Putin. Gente do céu, vergonhoso, hein? Tá parecendo a seleção brasileira, que põe o técnico, tira técnico, fala que contratou, não contratou, o cara fala banana pro Brasil, eu não vou trabalhar no Brasil, essa história do Ancelotti, ele já deu no saco. Aí criaram camisa vermelha, também deu no saco. Gente do céu, vamos parar de falar besteira, né? Tudo por 5 segundos de atenção, acho que é isso. Antes eram os 15 minutos de fama, né? Agora até diminuiu o tempo. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, tá? Convido a entrar com a gente agora o Stefan. Conheço o Stefan faz alguns anos e o Stefan é meu grande companheiro, bebedor e apreciador de mezcal, né? Agora, Stefan, boa noite. Com a gente aqui, por favor, se apresenta, fala um pouquinho de você, quem é o Stefan, o que o Stefan está fazendo aqui agora, e a gente vai falar, o Alexandre puxa as notícias, a gente comenta, tá? E daí nós vamos depois para a RSA. Maravilha. Boa tarde para vocês, para mim ainda não é boa noite, aqui 3h21, sol aqui no México do Norte, né? Que Califórnia, na verdade, é uma extensão do México cada vez mais. Se fala mais espanhol que inglês aqui nessa região. E é um prazer estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Quem é o Stefan? Stefan, ele é um cara que há mais de 25 anos atrás se meteu a trabalhar com essa tal de cibersegurança e vem aí nessa pegada já desde uma longa data. Eu trabalhei com vários fabricantes, trabalhei com vários produtos aí de mercado bastante conhecidos, representei várias marcas aí, e uma parte do meu trabalho é justamente vir aqui para a Califórnia e participar da RSA. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre como que foi o evento. E sim, sempre que possível, apreciando um belíssimo mezcal na companhia dos meus amigos. Ótimo, é bom demais, né, cara? Quanto maior o gusano, mais feliz a gente fica. Exatamente, o critério é esse. A gente entra nas lojas aqui, vai virando a garrafa ao contrário para ver se tá com o gusaninho ali gordinho. É isso mesmo. Bom, vamos então falar do que está acontecendo pelo mundo e depois a gente foca na RSA. Boa. Tirando essa palhaçada que aconteceu na Europa lá, que até agora não tem nem explicação oficial, né? Você vê como as coisas são tristes, né? Lá na Guiana Brasileira, né? Pois é. SAP, cara. SAP, tem gente que às vezes esquece do SAP, né? Ele sai do radar. A gente já cansou de falar
que o ambiente SAP, o mundo SAP, necessita cuidados. Os módulos não são tão seguros quanto as pessoas pensam. É seguro lá, fechadinho, no mundo dele, é ótimo que é seguro. Lógico. Na hora que você começa a botar coisa de fora para dentro, deixa de ser seguro. Quando você começa a intercalar uma empresa com outra filial, que ele vai conversar com o mundo, ele pode deixar de ser seguro. Não é verdade? Só que as pessoas não entenderam isso. E a SAP, nos últimos 6 meses, ela está totalmente dedicada a fazer a migração para a cloud. Então, tem muita gente investindo dinheiro para migrar todos os modos e funcionamento em cloud. Aí vem aquilo que a gente fala aqui há anos. Desde que começou o programa lá em 2021, a gente começou a falar, galera, cloud é segurança compartilhada. Você tem responsabilidade, o provedor tem responsabilidade e quem estiver no meio da bagaça ali também vai ter responsabilidade. Então, não adianta você pegar e passar a bola. Pois é. E aí as coisas começaram a acontecer e não estão parando de acontecer há um bom tempo, tá? Agora, eles acertaram um problema do NetWeaver, né, que é um Zero Day, né, que foi explorado em alguns ataques que impactavam o ambiente SAP. Agora, aquela história. Quantas pessoas que utilizam SAP hoje, não vou falar só Brasil, no mundo, sabem o quanto que é importante você ter o lado de segurança associado com um ERP desse tamanho, gente? As pessoas esquecem desse detalhe. Aí vem um Zero Day desse daqui, que está com a CVE 2025 31324, né? E foi assim, classificada com 10, cara, ou seja, extremamente crítica, né? E agora, como é que fica, Mate? Como é que a gente faz isso? Olha, assim, mais uma vez, eu acho que a primeira parte aqui, né, vamos lá, lançaram a correção para uma vulnerabilidade que supostamente, né, gera alguma coisa que supostamente está sendo explorada. A gente tem um monte de variáveis aqui no meio, de suposto e tudo mais. Estamos caindo no caso muito parecido com alguma coisa que a gente viu alguns dias atrás, de não querer, parece que não quer assumir o que aconteceu de verdade. E não duvida. Eu não quis falar. Quem falou foi eu você. Eu vou falar porque a gente já falou, bateu no martelo pra caramba, e eu não tô com dó, não. Porque até agora eu não vi uma explicação séria do que ocorreu com a Oracle. Eles começaram a assumir que realmente tinha um vazamento, mas não teve a seriedade que o mundo merece. Né? É isso que é o ponto. E aí, Mati, como que a gente faz agora? Cara, agora é o seguinte, se você tem... Cara, assim, ó, o mais legal é atualização, é uma atualização emergencial, é uma atualização fora do contexto, fora do padrão, fora da data, emergencial. Então tem o SAP, liga para o seu representante, tá? Corre e para ver como é que atualiza. Porque como é que fala? Alguém pode fazer um upload sem estar sem estar autenticado no seu sistema e a partir daí pode conseguir executar alguma coisa. Pensa bem, o CVE é um número que vai de 0 a 10. Esse aqui é só um CVE número 10, né? Então tudo de errado pode acontecer de uma vez só. Rapaz, toda vez que alguém menciona SAP, eu lembro da dor dos clientes que eu já tive nessa vida, que tem SAP, quando o cara conta para você quanto tempo que levou para colocar o negócio para funcionar de verdade, né? Imagina na hora em que você fala para o cara, olha, precisa fazer um pequeno ajuste, né? Como você falou, né? Tem urgência, né? Tem que ser rápido, e o cara pensa, rapaz, no dia que alguma coisa em SAP acontecer rápido, eu vou ficar bem surpreso, né? Muita gente usa por aí nos Estados Unidos, Stefan? Muita gente. Ainda é uma grande referência de mercado, ainda é um grande padrão e ainda é um daqueles monolitos on-premises, né? Então essa questão da migração para a nuvem é bastante complexa, inclusive pela questão da exposição à vulnerabilidade, né? É o ponto que vocês citaram, né? Uma coisa é o negócio bonitinho, implementadinho dentro da minha casa com todas as portas trancadas, né?
Na hora em que eu falo, não, mas você precisa integrar com um fornecedor, com outro, tá? Vamos lá, com um pouco de cuidado a gente até faz. Na hora que você fala, agora vamos fazer um shift desse negócio, vamos fazer um uplift disso tudo para a nuvem, é bem mais complicado. O Stefan, É, só um ganchinho, Aham. eles perderam o timing, né? Com certeza, com certeza. É aquela análise clássica, né, do elefante e da gazela, né, que tantos livros falam quando você está falando de uma empresa dinossáurica do tamanho de uma SAP e o tempo que eles levam para tomar uma decisão, né, versus o que todas as outras empresas que entraram como concorrentes deles, que trouxeram outras opções e que já nasceram em cloud, que já nasceram com implementações seguras de API, né, com a preocupação de que, olha, não existe mais perímetro, o que existe é comunicação e a comunicação tem que ser assegurada e eu preciso também facilitar a integração para com as soluções de segurança do meu cliente, né? O cara não pode mais pensar que não, tudo de que ele precisa na vida da minha solução, não. Ele precisa me integrar com a automação, com a autenticação, com o CIEM, com o SOC, com o que quer que seja, né? E a SAP sempre foi muito monolítica, até nesse conceito dos módulos, né? Que você vai ativando em cima da plataforma. exatamente. Mas precisa se movimentar, precisa achar o seu caminho. Eles abraçaram a mesma ideia do AutoCAD, cara, que usava aquelas chaves fixas nas máquinas em porta paralela, depois criaram token, depois foram para os tokens de como é que fala, de USB com pendrive. Cara, eles retrocederam, porque estava simples a situação. Vou ficar assim porque o mercado é meu. Aí começou a aparecer um Exato. monte de outros ERPs muito mais dinâmicos, já distribuídos, com uma segurança Uhum, embarcada muito maior, porque já utiliza outras coisas de mercado para poder conversar com outras aplicações. E o SP estava exato. na ilha dele. E agora aí, ó, Uhum. começa a aparecer esses problemas. Não é o primeiro, né, Mate? Acho que é o terceiro ou quarto que a gente anuncia de Zero Day que apareceu da metade do ano passado para cá. O negócio tá Aham. ficando feio, cara. Eu acho que não Bom, tem outra coisa. É se tá seguir o ruim mantra para da SAP, atualização, né? fala. Seguir o mantra da atualização, não tem É, muito o que fazer. atualiza e o pior, né? É que nem o caso da hora que eu acabei de falar, né? Chama o cara e põe a mão no bolso, porque não é barato. Se for aqui no Exato. Brasil ainda, com aqueles patch que os caras criaram para É, Adabá, é, sabe? Para é, poder é. entender ICMS, né? Porque é diferente entre estados, regras de peso de caminhões na parte do IEM, de saída de almoxarifado, gerador de nota fiscal. Uhum, Não é uhum. simples. E Módulo só para MO, e só para colocar mais uma pimentinha mexicana na conversa, você, cliente de Oracle, cliente de SAP, que estava achando caro o contrato de suporte e optou por contratar aquela outra empresa que prometeu um suporte mais barato, boa sorte agora, hein? Segura essa agora. Espera a outra empresa descobrir como é que conserta. Espera a Oracle e a SAP, né, resolverem o deles primeiro e dos clientes deles primeiro, que depois vai chegar a tua vez. Mas, né, cada bom que dá escolha, tempo de fazer a poupança. cada escolha traz uma renúncia. Ah, Bem nossa. por aí. Dá tempo para fazer a poupança. Vai que ele acerta numa bet, né? Que é a moda agora, né? Bom, gente, então, está ruim para a SAP, está ruim para o Kali também. Por incrível que pareça, fizeram uma lambança no mundo Ubuntu de ser, né? No jeito Ubuntu de ser. O que aconteceu? Muita gente começou a ser impactado com as atualizações do Kali e parava na metade, dava uma crash, parava tudo, o cara não conseguia atualizar, ninguém entendia o que estava acontecendo. Quando foram verificar, perceberam que havia situações que dá a impressão que todas as bases de atualização de informação da própria Kali, eles perderam a chave dos produtos para atualização. E aí começou a perder a conexão dos dados que precisavam ser atualizados, como atualizar e como acertar cada máquina. Cara, quando isso acontece, quem que vai embora, hein? É o cara do desenvolvedor,
o CTO, o CISO. Quem que a gente escolhe para mandar para a rua, para impactar tanta gente pelo mundo inteiro, hein? O estagiário. Quem mais? Cara, não Essa tem foi outro. fácil. É tipo quem que é o culpado? É sempre o mordomo, cara. É É o sempre o Homer mordomo. Simpson, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser agora. Estagiário, pô. Vai nele. Boa. Cara, essa situação é Cara, uma situação muito Marcelo louca, né? Marques que falou que a gente está como empresário. Ele que falou que a gente está como empresário, acho que ele está certo, porque já direto, né, mandou o estagiário embora, velho. É. Cara, mas assim, a situação é uma situação muito louca, porque os caras perderam a chave do OpenPGP do repositório, né? Então eu não sei como é que o cara faz um lance desse daí. Uma chave dessa daqui, principalmente num projeto desse tipo, mesmo não sendo segura, ela tinha que ser uma chave compartilhada, né? Stefano, você acha, Stefano, molhou o token do cara, ou passou o carro em cima, deu pro cachorro comer? Sinistra, né? Eu não tinha pensado nisso, cara. Você falou do dia da marmota, pode ser, exatamente. A marmota pegou e comeu o token do cara. Isto, capaz. Aquele negócio lembra quando começaram as criptografias nas máquinas Windows e nos Macintosh, né? Quando eles inventaram, não, agora você vai ter mais segurança, porque nós vamos criptografar o seu HD aqui. É só você clicar aqui, o seu HD inteiro vai ser criptografado. Agora anota essa chavezinha e guarda num lugar seguro, porque um dia você pode precisar. Começou com esses caras, depois evoluiu, né? Depois tem aqueles casos mais legais que é o cara que encontra um token ou um pendrive e fala: pô, minhas criptomoedas estão aqui dentro, só falta a chave. Sempre tem um ponto de falha para ser mal administrado, né? Essa é melhor. Sempre existe um ponto de falha para ser mal administrado. Ótimo. Essa foi ótima, Stefano. O cachorro Porque comeu a minha verdade lição é de essa. casa. É a evolução do cachorro comeu minha lição de casa. O cachorro comeu meu token. Cara, pode você ver, né? O pessoal facilita a vida, cria o token, aí o cara vai no boteco, sai lá briacão, joga a chave pro lado, pede, ou então o próprio dono do boteco fala: olha essa aqui, cara, isso aqui deve valer uma grana. Soltou, devolveu a chave pro cara briacão, pagou a conta, fala assim: cuidado que tem guarda na rua. Não quer que eu chame o táxi? Ele já arrancou mais 2 tokens. O cara todo dia vai no boteco com o crachazão da empresa. Guarda a mesa com o crachá, né, Amate? A Amate que gosta disso. O cara vai no buffet pegar comida e deixa o crachá em cima da mesa para guardar. E a gente dava risada daqueles clientes lá atrás, né? Que você falava para ele: olha, agora a senha do banco tá aqui. Aí o cara falava: não, mas eu preciso. E tu entregava o token, eu entregava o Aladdin, né? Entregava um Ubico. E o cara fala: tá, mas como é que eu coloco isso aqui agora dentro daquele envelope que eu tenho que selar com a fita e que eu tenho que pegar a assinatura de 3 pessoas para guardar lá no cofre, né? Mas, pô, esse é o procedimento certo, né? Faz o básico certinho, guarda o negócio num lugar fisicamente seguro, você não vai passar por um piripaque desse, mas largou a chave de qualquer jeito, copiou em qualquer lugar, guardou no telefone de alguém, esse cenário aí que você falou. O cara esquece em algum lugar, tchau. Olha o tamanho do impacto. Mas então, casa de espeto, ferreira de pau, né? Não tem outra coisa a dizer. Eu tinha tido uns 3, 4 erros quando estava atualizando o meu aqui e resolveu, parece que resolveram, né? Ou eles criaram outro ambiente que tinha um acesso mais antigo e resolveram atualizar e se viraram. Os caras que pensam um pouquinho, né? Que tem um histórico, sempre vai ter aquele Matusalém lá que os caras esquecem dele que está no almoxarifado. Ele fala: Zé, você ainda tem aquela senha? O cara sabe decor, cara. Ele faz um SHA-2 decor. O AB2, 3 maiúsculo. Então, ou ele responde com um palavrão e você fala: porra, não precisa ser mal educado. Aí o cara fala: não, essa é a senha, é para não esquecer. Conheço pessoas que fazem isso.
Bom, agora uma coisa engraçada também, essa aqui é legal confirmar, cara. Eu não sei, eu procurei mais informação, mas tem muita política, muita fofoca, mas deve ter muita coisa acontecendo que a gente não sabe. O conclave, morreu o Papa, os caras vão votar em outro Papa, e vocês estão achando que o Papa não anda com o notebook embaixo do braço, meu amigo? Tem Papa que não está usando nem mais notebook, o cara usa só o tablet, um iPad lá, que acessa tudo, tem senha de tudo, inclusive do Banco de Roma, faz tudo que vocês imaginam e muito mais, e vocês achando que o cara só é um Papa Hóstia, né? Não é não, gente, tem muita coisa envolvida. E a segurança disso, como que é feita? Existem microfones potentes, existem pessoas tentando ser infiltradas, existem situações computacionais digitais envolvidas com o conclave. Existe esse mundo tecnológico por trás disso ou não existe, hein, gente? O que vocês acham? Para mim está mais que claro, mas vamos falar para o povo que não sabe e pergunta para a gente, né? Vieram perguntas sobre isso. Rapaz, eu fiz uma visita a Roma há muitos anos atrás. E eu fiquei surpreso porque um dos assuntos foi justamente esse. A gente estava lá naquela praça famosíssima ali do Vaticano, e aí eles mostraram um prédio e falaram ali é onde se realizam as reuniões e tal. E o rapaz falou, e uma grande curiosidade, aquelas janelas que vocês estão vendo ali, na verdade, elas são a primeira camada de janelas de um sistema a vácuo que isola uma sala interna. E a gente pensou, deve ser por uma questão de temperatura, né? O cara falou, não, é para evitar que as vibrações das ondas sonoras lá dentro possam ser detectadas por microfones a laser que alguém, porventura, pode apontar para aquele vidro. Cara, eu já tinha ouvido falar em Ataque Tempest, mas esse daí eu não estava imaginando, não. O Stefan, eu tinha ouvido falar que o pessoal pegava, fora esse de colocar na janela, se tem planta dentro do ambiente, eles miram o laser para a folha, porque a folha balança pela vibração do ar, tá? E os caras conseguiam capturar a voz das pessoas do lado de fora, né? Então, é assim, a gente está falando de uma reunião secreta, nós não estamos aqui falando de religião, nós estamos falando de tecnologia. Nós estamos falando de uma reunião secreta que vai acontecer, como é que eu posso chamar? É um mix muito louco quando a gente para pensar, porque são... A igreja é uma instituição, ela é milenar, então como é que você consegue combinar toda essa parte de antiguidade com toda a modernidade? E daí o que acontece? Os vidros, eles são todos revestidos dos dois lados com uma camada, com uma película, o padre, né, o bispo, sei lá, a hierarquia, não olhar para o lado de fora e ver qualquer coisa do mundo exterior e nem para o mundo exterior ver o que está lá dentro. O pessoal deles de tecnologia faz a leitura de sinal eletromagnético para ver se está entrando ou saindo algum tipo de sinal, alguma emanação de sinal. A Roma, como, sei lá, ou pelo menos lá, o Vaticano, a sala, o lugar onde eles ficam, tem os equipamentos, né, que aqui no Brasil eles são proibidos pela Anatel, que são os eliminadores de sinal, são os jammers, os misturadores de sinal, exatamente porque se tiver algum tipo de dispositivo dentro, né, não funciona. Todo mundo que está participando disso daí vai fazer o seu detox digital, porque não funciona celular, não pode ter acesso a celular, não pode ter acesso ao WhatsApp, absolutamente nada, entendeu? Então, o lance é bem legal. Eu acho que, assim, as notícias são poucas, porque a gente está falando de um ambiente seguro, mas ver esse tipo de coisa acontecendo com uma entidade milenar é muito legal. Eu acho muito legal. E é uma mistura de igreja e Estado, né? Porque a gente está falando de uma nação soberana. É isso que eu ia falar. A gente está falando de uma nação soberana, né? Quem já viu, quem já leu os livros do Dan Brown, que falam, né, sobre
aquelas situações, e tem os filmes que ficaram famosos, né, que foram filmados com base nos livros dele, e mostra lá a famosa polícia suíça, né, que cuida do Papa, cuida do conclave, inclusive, e tal. Os caras não são fracos, não. Os caras estão sim, muito antenados, tem muito dinheiro envolvido, tem muita influência política envolvida. E agora, como vocês falaram, né? Ainda por cima, para complicar mais um pouco, tem as bets, né? Imagino que não tem de gente botando dinheiro para tentar adivinhar quem é o próximo Papa. Exatamente, Stefan. Então, o que acontece? Já foi o tempo. Não é uma instituição totalmente beneditina, né? Como aqueles monges que andam que faz o voto de pobreza total, que até a linha de São Francisco, que esse último Papa tinha adotado, tinha umas coisas até que eu não concordava, porque sempre que alguém fala de simplicidade, eles esquecem que o mundo não é simples, né? E aí você levantar a bandeira da simplicidade, você só está favorecendo quem quer que exista o simples, para ele se aproveitar disso e ganhar mais com isso, né? Então, assim, a gente tem que ter os pés atrás, e a igreja é fortíssima. É um Estado, é o que você falou, é um Estado, é o menor país do mundo, chama-se Vaticano. Tem uma grana violenta, uma influência política violenta. Então, muita coisa que vai ser esses 135, 132, 137, cada hora fala um número lá, desses arcebispos nesse conclave, ali tem muitas rédeas que podem mudar decisões mundiais. Então, é por isso que tem todo esse aparato de segurança. Faz sentido, né? Triste peão que acha que isso não existe, né? Que existe. Só não pensava que era tanto, porque esse negócio de ler uma folha balançar, eu nunca tinha pensado nisso, Amate, por exemplo, né? Sensacional, né? Porque pega vibração. Mas, então, são algumas tecnologias que eu acho que elas existem há um tempão, mas é fora da nossa realidade de TI, de microinformática e tudo mais. Mas falando-se de ambientes seguros, de espionagem e tudo mais, é alguma coisa. Então, por exemplo, eles vão colocar dentro da sala aquele equipamento que faz Jammer. Não, além do jammer, é o equipamento sonoro que faz o barulho eles chamam ruído branco, né? É tipo televisão fora do ar. Porque os microfones, eles captam isso daí com muito mais facilidade do que a voz humana. Então, você não consegue entender a voz e você ouve só o chiado, que é aquele aparelho que você mandou para mim essa semana. Das reuniões, entendi. Exato. Então, vai ter isso daí também. Então, é muito louco. A gente não pode esquecer a frase importantíssima que vocês falaram. Um Estado soberano. Aqui no Brasil, você usar o jammer, mas eu não posso usar nem na minha casa? Não. Porque como você é onda de rádio, né? A gente já falou no programa, o cara na França que queria impedir os filhos de acessar a internet e toda noite ele acabava com a internet do bairro inteiro, porque estava perto de uma antena e ele ligava o jammer. Tinha um outro caso como é que fala? Teve na Irlanda que o cara desligou a cidade. Tinha o cara que dirigia uma van e ele ia dormir perto do aeroporto. Então, para o chefe não saber onde ele estava, ele ligava o jammer para desligar o GPS da van dele. Só que o aeroporto ficava cego. Os pilotos não sabiam, perdia toda a comunicação com a torre. Então, o problema você não tem controle. Lá, o Estado é deles, a reunião é deles. E se expandir na rua e eu lá na praça não conseguir falar? O problema é seu, entendeu? Porque nós queremos segurança. Então, esse é um negócio muito louco. Os dois mundos misturados, eu acho que é o mundo totalmente antigo e esse mundo digital, esses caras estarem na vanguarda, isso daí para mim é fantástico. Vamos ver se a gente consegue mais detalhe disso daí no futuro. Bom, vamos para as coisas. Tem duas situações que a gente poderia comentar aqui, mas assim, o British Forum ainda está fora e não vai voltar. Tá? O pessoal está tentando fazer. Voltou, está com 170 usuários e minha conta não funciona mais, significa que eu perdi alguns euros lá dentro. É isso que eu ia falar. O que eu falo que não funciona mais, assim,
Tentaram voltar 2, 3 vezes, pelo jeito criaram um novo tudo e ninguém mais está conseguindo acessar. Então vamos ver o que vai acontecer, a gente vai pegar mais informação, trazendo na semana que vem. Teve também um CEO malucão que estava instalando malware dentro de hospitais. Essa história está muito mal contada para mim, Amado. A gente já comentou desse cara antes. A gente falou desse cara no ano passado, Ale. O que acontece é assim, rapidamente isso daí a gente pode voltar depois na matéria. Aqui no Brasil, era comum... A gente faz uma especial para isso na semana que vem, vamos dar a foco aqui. Melhor, porque senão a minha dose de polêmica vai lá em cima agora, É melhor não. Tá, porque esses dois casos estão muito estranhos. O Bitfone tem um negócio muito estranho e esse CEO que está envolvido com os ataques de hospitais também está muito forte. Vamos deixar isso para lá, a gente fala semana que vem de novo, porque tem mais coisas que a gente está recebendo de informação, então dá para deixar o negócio mais robusto. Programa Ed Zone.